Irmãos, é quase de muitos que quando chegamos na genealogia saltamos. Mas perceba que cada um de nós pode aprender um pouquinho mais sobre as pessoas se soubermos suas origens. Saber de onde as pessoas vieram, como chegaram aonde estão, sobre suas origens, sobre como a história dessas pessoas foi se desenrolar ao decorrer do tempo, é muito importante. Há famílias, por exemplo, onde o pai apresenta uma árvore genealógica aos filhos para mostrar de onde vem a descendência desta família. Eu pessoalmente acho isso muito lindo. Saber sobre nossos avós, bisavós, trisavós, tataravós e por aí em diante. Conhecer genealogia é conhecer a história que se desenrola através dos povos. E na Bíblia a coisa não é diferente. Mas longe de serem simples histórias, na Bíblia as genealogias têm um cunho teológico e espiritual. Por exemplo, quando você abre o relato do evangelista Mateus capítulo 1, você consegue compreender como Mateus conecta a história da redenção. E não através de pessoas que do ponto de vista moral fossem admiráveis. Não. Quando você abre a genealogia de Mateus, você encontra Batseba. E você se pergunta, que mulher é essa? Aquela que engravidou do rei Davi. E por meio dela, Urias foi morto, o esposo. E você encontra Raabe, a prostituta, a quem a Bíblia acrescenta a prostituta. E que falar de Davi, então? O homem que tinha tudo como rei, mas cobiçou a esposa de seu soldado. Mas você vai vendo que na genealogia, Deus vai conectando a história, Deus vai mostrando, a despeito dos maus dos homens, Deus vai conectando a história e Deus vai mostrando como por meio de homens maus, de homens falhos, veio a história do Redentor. Do ponto de vista de Mateus, a genealogia ele começa a partir de Abraão. Mas quando você vai para Lucas, a genealogia de Lucas é bem parecida com essa do capítulo 5 de Gênesis. Porque Lucas começa ou liga até Adão. Ele vai começar dizendo pai de fulano, e depois chega a Adão, filho de Deus. Então perceba como as genealogias não estão ali para serem saltadas quando você lê. Elas estão ali para nos ensinarem sobre alguma coisa. Portanto, do ponto de vista bíblico, as genealogias conectam a história da redenção, a grande história do povo de Deus. Mostra-nos como viemos aqui. Não somos meros espectadores nesse mundo. Nós estamos aqui porque somos parte de uma grande história. A grande história que começa com a criação, a queda dos nossos primeiros pais, a redenção completada em Cristo Jesus e a consumação que nós aguardamos. Mas engana-se quem lê as genealogias para calcular a idade da terra, porque esse não é o princípio das genealogias. Por exemplo, quando nós abrimos aqui Gênesis 5, nós, se formos contar todos os parágrafos aqui, vamos encontrar 10 parágrafos. E cada parágrafo é quase idêntico. Cada parágrafo vai começar com um nome. E aqui Moisés, você precisa lembrar, irmão, que Moisés está escrevendo para um povo que vivia no Egito como escravo. Povos que foram libertos. Então Moisés quer mostrar para esse povo que eles não estão aqui por acaso. Eles fazem parte da história de um grande Deus que controla tudo. Não daquelas divindades do Egito. Não, como era costumeiro no Egito, ligar alguma coisa com as divindades. Moisés está mostrando a esse povo que eles foram criados
por um Deus à sua imagem e semelhança, o Deus que conduz a história. Mas essa genealogia do capítulo 5, meus irmãos, nós precisamos lê-la como um contraste de outra genealogia que está no capítulo 4. Porque no capítulo 4, versículo 17, nós encontramos uma genealogia, a de Caim. Porque se essa genealogia do capítulo 4, versículo 17 não estivesse ali, ao chegarmos aqui no capítulo 5, verso 3, nós consideraríamos o Sete como primogênito de Adão. Mas você sabe que Sete não é o primeiro filho de Adão. Adão teve Caim. Adão teve Abel. Mas a pergunta é por que aqui o autor omite o nome de Abel, omite o nome de Caim? Bem, o mais provável é que o nome de Abel está sendo omitido aqui porque Abel está morto e não continua com a descendência. Mas Caim, esse está sendo omitido provavelmente porque ele é parte de uma outra linhagem. Quando você faz essa leitura de Gênesis 4, 17 ao 24, que você pode ler em sua casa, perceberás que nessa genealogia de Sete é totalmente diferente com essa genealogia de Gênesis 5. Em Gênesis 5, nós temos uma genealogia dos filhos da aliança. Em Gênesis 4, nós temos o Tubal-Caim. Obrigado, irmão. Em Gênesis 4, nós vamos encontrar Tubal-Caim, nós vamos encontrar Jubal, nós vamos encontrar uma geração que se desenvolve tecnologicamente, uma geração que se desenvolve cientificamente em Gênesis 4. Há um Lameque que começou com a poligamia, e é um homem muito presunçoso, um homem mau e que chama as mulheres e diz assim às mulheres: olha, eu matei um homem porque me pisou. Lameque não está simplesmente dizendo, olhem para mim, ele está dizendo, eu sou mau. E Lameque reconhece que é um homem mau. Percebe que nessa genealogia também tem o Jabal, o criador de gados e se tornou o pai de pastores e de nômades. Uma realidade que depois veio se tornar comum no Oriente Médio. Nessa outra genealogia também de Gênesis 4, 17 ao 24, temos Jubal, o pai de todos que tocam flauta. Temos também Tubal-Caim, o inventor da metalurgia. Perceba aqui quando você lê essa genealogia do capítulo 4, verso 17 ao 24, você percebe que a música não é coisa nova. A música faz parte dos povos desde anteriormente, ou desde os tempos antigos. Você percebe que a metalurgia não é coisa nova. Ela é algo dos primeiros tempos da criação humana. Mas veja, em meio a tudo isso, não significa que esses homens necessariamente fossem cristãos. Não. Ou melhor, que eles necessariamente fossem povo de Deus. Não. Por mais que esses homens estivessem tão avançados, eles estiveram alienados de Deus. Eles avançaram na ciência, mas alienados de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, usa até ímpios para fazer avanços tecnológicos, para fazer avanços científicos. E isso em teologia nós chamamos de graça comum. Perceba. A camiseta que você usa provavelmente não foi produzido por um cristão, mas você usa. O carro que nós usamos não necessariamente foi feito por um cristão, mas Deus usa dos ímpios para avançarem nas coisas que nos abençoam. O remédio, por exemplo, que nós tomamos para sarar de uma enfermidade, não necessariamente foi criado por cristãos. Mas Deus usa até de ímpio para descobrirem fórmulas, para trazerem remédios que abençoam tanto a ímpios quanto a cristãos. E perceba que em meio a todas essas bênçãos, esses homens não se dobram necessariamente a Deus. Mas Deus, através de sua graça comum,
Ele age até na vida desses homens e permite com que esses homens criem avanços que nos abençoam. E a coisa não é diferente nos nossos dias. Avanços tecnológicos estão aí. Os homens se admiram da ciência. Os homens não conseguem vislumbrar a criação e dizer que há um Deus que criou tudo. O homem diz que é sábio porque descobriu alguma coisa nova, mas não consegue vislumbrar o além da criação. Perceba, eles dizem que são sábios, mas Paulo em Romanos 1 vai dizer que eles são tolos. E quando você continua, meus irmãos, analisando essas duas genealogias, dá para perceber que não existem mais de 2 povos nessa terra, só existem 2. Os que adoram a Deus e os que não adoram. Só existem 2 povos, não existe zona de neutralidade. Ou nós somos o povo de Deus, ou somos o povo que é contra Deus. Não existe uma zona cinzenta, que não, ele não é cristão, mas tem um bom coração, eu acho que só falta um pouquinho para se converter. Não, se não é de Deus, por mais bom que seja, por melhores obras que possa apresentar, ele é filho da serpente. E aí então eu queria entrar aqui no texto que nós lemos e queria convidar você a analisar comigo esse texto e compreendermos como essa história, como essa genealogia se desenrola. Perceba que nos 2 primeiros versículos, Moisés começa por registrar dizendo: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Irmãos, nós somos chamados a atenção aqui, no verso 1, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, o homem e mulher os criou. Por meio disso, Moisés aponta primeiro a origem divina de todos os humanos, de todos os homens. O homem não veio de uma força cósmica que não seja Deus, não. O homem foi criado por um Deus. O homem não surgiu simplesmente como partículas que colidiram. Não, Deus projetou o homem. Não é somente, ou não é uma coisa que surgiu do nada. Você precisa ver um Deus completamente capaz, criando o homem com toda a estrutura corporal, com todos os membros, para que o homem respirasse bem. Mas também Moisés afirma por meio disso a dignidade humana, que diante de toda a criação, o ser humano é o único criado à semelhança de Deus. Deus timbrou sua imagem no homem e tornou o ser humano como o Senhor da criação, como o administrador dela. O homem foi criado de todas as coisas que Deus criou. O ser humano é o único que foi criado imagem e semelhança de Deus. E Moisés também nos mostra aqui, meus irmãos, quando vamos para o verso 2, homem e mulher os criou. Deus não criou 3 gêneros, Deus criou homem e mulher. Por mais que a sociedade tente desconstruir, não existe fórmula. Porque a própria ciência que a sociedade, por um momento ela aprova, e quando ela quiser distorcer, ela distorce. Você perceberá isso nos seres humanos. Quando eles querem usar da ciência para o seu bem, eles aprovam. Mas quando ela confronta, elas fazem uma curva da ciência e procuram meios para tentar comprovar as suas teses. Mas, por meio disso, Moisés nos mostra que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, os dois são iguais e têm o mesmo valor diante de Deus. Mas Moisés também quer afirmar por meio disso que esses homens foram criados e foram abençoados. E Deus lhes chamou pelo nome Adão, que significa humanidade.
Há aqui distinção, como eu disse, dos animais. Mas também aqui há uma distinção de que o ser humano é a única raça, diferente dos animais. Não existe raça negra, raça branca, não. Essa é uma construção da sociedade. A raça que Deus criou é a raça humana. Indiferentemente da tua cor, indiferentemente da tua estrutura corporal, nós somos um. A raça humana. Mas quando nós vamos para o verso 3, irmãos, nos mostra que o Senhor, em sua misericórdia, continuou abençoando Adão com filhos e filhas. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua imagem, ou à sua semelhança, e conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Há aqui um fato importante, que Adão, ao gerar o filho segundo a sua própria imagem, perceba que mesmo que os nossos primeiros pais tenham pecado, a imagem de Deus não se apagou. A imagem de Deus continuou sendo imprensa nos homens, só que aqui com alguma coisa diferente. Enquanto Adão fora criado, a imagem de Deus foi imprensa imediatamente quando Deus soprou em suas narizes. Ou quando Deus soprou e deu vida a Adão. Aqui o fato já é diferente da descendência de Adão. Já há também a impressão do pecado no homem. Porque quando Adão imprime a sua imagem na sua descendência, já é uma imagem maculada, já é uma imagem pecaminosa, já é uma imagem com problema, já é uma imagem contaminada pelo pecado original. Embora o homem tenha caído, sim, a imagem de Deus continuou nele, mas também os descendentes de Adão agora têm a imagem contaminada. E ser tornado, ou a partir do momento que nós nascemos, já nascemos em pecado, ou seja, a corrupção humana vai seguindo de geração a geração, até nós. Contudo, só pode compreender essa dimensão da corrupção aqueles que foram abatidos pelo Evangelho e encontraram-se com o Senhor. O mundo lá fora, eles até podem dizer que não. Eu conheço que eu sou imperfeito, mas a percepção dele de imperfeição é uma ligeira falha e não a corrupção interna dos corações humanos. A segunda geração que nós vemos aqui é a de Sete, nos versos 6 ao verso 8. E perceba aqui, do verso 6, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. A terceira geração é a de Enos, que sai de 9 a 11. A quarta é a de Cainá, que sai de 12 a 14. A quinta é a de Mahalalel, que sai de 15 a 17. E assim as gerações vão seguindo, 10 gerações, 10 parágrafos. Só que, irmãos, em meio a essa sequência, não sei se vocês prestaram atenção, existe um padrão que vai se repetir. Viveu, teve filhos e filhas, viveu mais um tempo e morreu. E o padrão vai se repetindo assim. Até o verso 20, o padrão continua. Aqui a vida é marcada, irmãos e irmãs, por nascer, viver, ter filhos e filhas e morrer. Em todos esses parágrafos que vão seguir até o verso 20, e depois, noutros versos a seguir, depois que passa aqui o verso 20, depois que chega até Lameque, o padrão continua, vai perceber que aqui o padrão é viveu, teve filhos e filhas e viveu mais um pouquinho e morreu. Agora, viveu, cresceu, teve filhos e filhas, fazem parte da história daqueles homens que foram criados para viverem eternamente. Nossos primeiros pais, ao se deixarem seduzir pela serpente,
desejando ser como Deus, negaram o governo de Deus e autoproclamaram-se senhores de si mesmos. E na ânsia de tornarem possível esse seu desejo, desobedeceram ao Senhor que os criou. Perceba que a busca de autonomia, ela se repete a cada dia. Se repete a cada dia aos filhos de Adão, você e eu. Se repete a cada dia sim. Se torna a cada dia visível quando nós deixamos de cumprir aquilo que Deus prescreveu para nós e queremos cumprir as nossas vontades. É a busca da autonomia se repetindo. Construir família, viver mais um pouquinho e morrer, esse se tornou a nossa história. E esse texto nos mostra, irmãos, que você e eu não temos outra fuga senão essa. Ou Cristo chegue antes da nossa morte, ou então você partirá. E ninguém, por mais que tentemos fugir disso, você não pode escapar da morte. Não podemos escapar dela. A morte é uma coisa certa. Nós vivemos. A morte está aqui. E a morte é um lembrete de que a palavra de Deus se cumpre. Lembra que Deus disse em Gênesis 2:17 que do dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Deus não disse possivelmente. Ele disse certamente morrerás. E aí está se cumprindo. Está acontecendo na história. A história agora é marcada por morte, manchada por dores. Mas a cena de Adão na busca de autonomia, como eu disse, se repete todos os dias. Por essa busca de autoridade, por essa busca de autonomia, mascarada pela busca da liberdade. Os homens os acusam a Deus por um projeto que eles traçaram e não saiu diretamente. E eles dizem que não. Eu quero traçar meus próprios projetos e quero andar com as minhas próprias pernas. E muitas das vezes, mascarados pela rebeldia, nós tratamos Deus por injusto simplesmente porque Ele quer cumprir os seus propósitos. O ser humano continua correndo, irmão. O ser humano continua correndo por essa busca de autonomia. Mas essa busca de autonomia gera morte. As pessoas estão alienadas de Deus e não querem o governo de Deus. E os homens colocam seus próprios anseios no centro das suas vidas. E eles afirmam, não querem a Deus. O avanço científico está lá na frente, mas muitas das vezes, em meio deste avanço científico, os homens mostram que não querem a Deus. Perceba aqui, irmão, ou percebamos aqui, irmãos e irmãs, que nós estamos imitando Adão sempre que nós queremos a busca de autonomia. Porque quando a vontade nossa é que prevalece em detrimento da vontade de Deus, essa busca de autonomia que está nos nossos corações. Então a condição do homem mediante o tempo é esta: envelhecimento e morte, ou a morte antes do envelhecimento. Mas a solução deste refrão, irmão, e morreu, não está em você, não está em mim, nem está em fazer parte de uma genealogia financeiramente boa, não. Porque até as genealogias financeiramente ricas ou financeiramente abastadas já provaram que elas morrerão. A solução aqui é fazer parte da genealogia de Deus, fazer parte da família de Deus, pois sabemos que embora morramos, nós estamos com o Senhor. Ou até existem pessoas que, por tanto dinheiro, desejam congelar seus órgãos para evitar envelhecimento e a morte. Mas você e eu sabemos que esse não é o caminho. Isso é um ledo engano. Porque a morte baterá à porta. Em meio a tudo isso, irmãos, há um texto diferente quando você vai para o versículo 19. Vai então comigo para o verso 19. O que é que nós encontramos aqui? Depois que gerou Enos, viveu Jared 800 anos, ou melhor, no verso 20. Caminha comigo no verso 20,
só para nos dar a entender que vai fechar aqui essa fórmula e morreu, e depois vai abrir aqui algo diferente. Verso 21, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não era porque Deus tomou para si. Veja, quando o texto começa a mostrar o mesmo padrão, fez isso e aconteceu, viveu, teve filhos e filha e morreu, mas chega aqui um padrão diferente, é um chamado de atenção. Olha, aqui a coisa é diferente. Perceba aqui que num contexto em que a repetição constante é viver, ter filhos e morrer, Enoque surge como uma exceção. Ele não experimentou a morte. Em toda a história bíblica, apenas 2 personagens, Enoque e Elias, são os únicos personagens que não morreram. Quando o verso 24 diz, e já não era porque Deus o tomou para si, o texto dá a entender que Enoque foi arrebatado. Esta é a ideia do texto. Deus tomou para si. E essa referência do arrebatamento de Enoque demonstra que o plano de Deus para resgatar o ser humano da condição pecaminosa que o pecado colocou já começou em Gênesis. Assim, a expressão Enoque andou com Deus não significa somente que ele cria em Deus, mas que tinha íntima comunhão diária com o Pai. E a carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:5, lemos pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. O apóstolo Paulo, em sua teologia de andar com Deus, entendeu isso em seus escritos e registrou dizendo assim, em Colossenses 2:6, ora, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E andar em Cristo não significa apenas conhecê-lo. É muito fácil nós termos tantos capítulos em nossa mente, mas a questão é, o quanto você conhece o teu Salvador? O quanto você vive? Andar com Cristo não é simplesmente empilhar a mente de textos bíblicos. É viver. É viver em Cristo. É estar conectado com Ele. E quando nós voltamos aqui para Enoque, é isso. Ter a íntima comunhão. De tal maneira que as pessoas que olharam para Enoque, olhavam alguém diferente. E a minha pergunta é, os teus vizinhos, quando olham para você, enxergam um filho de Deus? Lá no teu serviço, quando olham para você, enxergam um filho de Deus? Porque é muito fácil na igreja nós nos falarmos que somos filhos de Deus. Porque na igreja a santidade está ali, todos veem. Mas a pergunta é, lá em casa, como é que é o seu cristianismo? Como esposo, como é que você cuida de sua família? Como esposa, como é que você glorifica o teu Deus no casamento? Como funcionário, como um jovem solteiro, como é que você vive como cristão? As pessoas, quando olham para você, encontram alguma diferença? Porque se não encontram uma diferença, eu preciso lhe dizer, ainda não é cristianismo. Porque vida cristã significa estarmos tão conectados com aquele que nos salvou, a ponto de não termos mais conexão com esse mundo. Então Enoque andou com Deus, voltando aqui para o texto, como eu disse, significa que ele esteve tão conectado com Deus. E embora ele nascesse de uma natureza pecaminosa, a submissão da vida de Enoque, a submissão de Enoque estava em cumprir com a vontade daquele que o criou. Aquilo que Adão não fez, andar com Deus, alguém na descendência de Adão fez.
E Enoque se tornou o ideal aqui. Guiou as gerações futuras. Seu neto Lameque, não aquele Lameque da genealogia de Caim, seu neto Lameque, aqui no verso 29, o seu neto Lameque vai ter um filho aos 180 anos e vai chamar ele no verso 29 de Noé ou Noá, que significa alívio, consolo. Dizendo assim: este nos consolará nos nossos trabalhos e das fatigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A afirmação de Lameque demonstra que os descendentes de Adão, através de Sete, tinham em mente dois aspectos importantes. Primeiro, eles sabiam da inimizade da humanidade com Deus causado pelo pecado e a consequente punição da maldição da terra em Gênesis 3, 17 ao 19. Eles sabiam disso, estava patente que nossos pais falharam. E nós estamos em inimizade com Deus. Estava patente isso. Estava patente também neles que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. O trabalho antes prazeroso agora torna um fardo. A mulher que se submeteria a um homem piedoso agora passa a se submeter a um homem ímpio, a um homem arrogante, a um homem presunçoso, orgulhoso, que destrata a família. Porque perceba que a submissão já é a ordem da criação, só que a mulher agora vai se submeter a um homem extremamente presunçoso. E o segundo aspecto aqui que estava patente na mente dessa descendência de Sete, ao chamar seu filho por Noá, que significa consolo, havia esperança da redenção prometida através do descendente da mulher. Você lembra? Gênesis 3,15. Então Lameque e os outros desta linhagem carregavam no coração ou nos corações a expectativa messiânica, que um dia ele chegará. Então Lameque aqui e os outros descendentes desta linhagem, eles sabiam que um dia Deus cumpriria a sua promessa. O varão que esmagaria a cabeça da serpente chegaria. E por mais que o mal crescesse de maneira assustadora, por mais que do lado daquela genealogia as coisas fossem tão difíceis, os sanguinários tivessem expectativa dos seus avanços tecnológicos, e por mais que os homens confiassem em suas produções e buscassem a sua própria glória, eles sabiam que a promessa um dia chegaria. Deste lado da história, deste lado da genealogia, há um povo que espera em Deus para o cumprimento de sua promessa através do Redentor. E em Noé, talvez Lameque pensasse assim: não será que chegou a hora? Quem sabe? Não será esse através do qual o consolo virá? Enquanto este Lameque crê e espera o Redentor que viria, nós cremos que ele chegou e ele nos resgatou completamente. Veja, do ponto de vista dessa geração de Sete, eles criam naquele que viria, mas nós cremos naquele que já veio. E para os nossos dias a coisa não é diferente. Você percebe que existem duas gerações. Do lado de lá, a tecnologia avança. Do lado de lá, as coisas avançam, mas esses homens não se dobram a Deus. Então, é estranho quando você, cristão, pensa que só se mudar um STF a coisa muda. Não mudará. É estranho quando você pensa que se mudarem a educação, a coisa vai mudar. Não mudará. O problema não está na educação. O problema não está simplesmente no governo. Não é a mudança de um governo que vai resolver os problemas. O problema é mais profundo do que isso. É o pecado. Então perceba que nessas duas famílias, do lado de lá,
Existem aqueles que, por meio do avanço tecnológico, eles querem tornar célebres os seus nomes, eles querem ser glorificados. Mas do lado de cá, tem pessoas que se dobram ao Deus que é soberano sobre tudo e que através dele a história anda, a história caminha. Irmãos e irmãs, hoje nós sabemos que o fato de Noé ter sido visto como consolo, não é de fato consolo àquela humanidade apresentando a palavra. Foi o maior pregador que não teve nenhum converso. Mas, por mais que Noé seja esse que tentou consolar os homens pela palavra apresentando Deus antes do dilúvio, e como Pedro apresenta como proclamador da justiça, mas nós sabemos que Noé não pode salvar você. Noé não pode ser o verdadeiro consolo que toda a humanidade carece. Noé não pode salvar ninguém. E até Enoque, por mais que esse homem tenha andado com Deus, por mais que esse homem fosse um padrão, Enoque não pode salvar você. Ele pode ser até o meio de nós aprendermos a andar com Deus. Mas, assim como Noé, embora tendo sido visto como consolo e a possível chegada da promessa, ele não foi. E, portanto, não pode trazer o verdadeiro consolo a essa humanidade afundada em pecado. Também Enoque não pode salvar você, não pode nos salvar. A verdadeira esperança está naquele que nasceu de uma mulher, mas que foi concebido de maneira sobrenatural e morreu de uma maneira muito diferente, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, a fim de que nós tenhamos vida nele. Este é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cristo era a esperança de Lameque. Cristo era a esperança de Enoque. Cristo é a única esperança para que nossa vida não se limite em viver, ter filhos e filhas e morrer. E não digo aqui simplesmente da morte física, mas também da morte espiritual. Porque Adão começou a morrer no dia no dia da sentença, começou a morrer fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, pontualmente ali. E fisicamente levou anos, mas morreu. E eu não falo aqui simplesmente da morte física, então. Eu falo também da morte espiritual. Porque se nós não temos Cristo, nós não só morremos fisicamente, mas também morremos espiritualmente. Em Adão, você e eu estamos numa condição lamentável. Nós gememos e sabemos que a qualquer momento nós partiremos daqui. Diante disso, eu questiono os meus irmãos e irmãs, sabedores de que partiremos daqui. Onde está a sua esperança? Não está em nós? Não será que está nas coisas dessa terra? Irmãos e irmãs, sabedores que nós partiremos daqui, como é que você vive a cada momento? Que a nossa esperança não esteja em nós, que esteja em Cristo Jesus, que morreu por nós. Já assim, para terminar então, eu queria concluir aqui, embora Noé não é apresentado a sua morte aqui, mas Noé continuou como esse apregoador da justiça de Deus. Mas Noé morreu. Noé morreu. Também morreu. E nós vamos morrer. Isso você não pode fugir. A pergunta é, como você está vivendo? Eu queria terminar com algumas aplicações. Veja, quando nós analisamos esse texto, podemos aprender com essa genealogia. O que podemos aprender com essa genealogia é que você e eu somos imagens e semelhança de Deus. Que ninguém tente construir ou desconstruir isso de você. Você tem uma identidade. E essa identidade, embora tenha sido maculada em Cristo, nós temos a verdadeira identidade. Nós somos filhos de Deus. E isso basta.
O que as pessoas dirão a teu respeito, o que as pessoas dirão, por mais importante que pareça, você é imagem e semelhança de Deus. Isso basta. Segundo, esse texto também nos ensina que não somos eternos nesta terra. A qualquer dia partiremos. Um dia será o nosso último abraço, mas você não saberá. Um dia será o teu último almoço com a família naquela mesa de casa, mas você não saberá. Jovem casado, um dia será o teu último passeio com a esposa, mas você não sabe, porque talvez na tua mente você precise envelhecer, mas os dias não estão nas tuas mãos, estão nas mãos de Deus. Um dia será o nosso último abraço aos pais, mas nós não saberemos. Então, vivamos intensamente. Vivamos como se o amanhã não nos pertencesse. E vivamos como peregrino, pois não sabemos o amanhã. Mas vivamos como pessoas que um dia prestarão conta diante de Deus. Então vivamos intensamente, para que o nome do nosso Deus se torne conhecido através de nossas vidas. E vivamos para o louvor de sua glória, assim como Paulo escreve a Colossenses 2:7. Agarremo-nos em Cristo. Assim, nele radicados e edificados e confirmados na fé, ou confirmados tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, que nele nos erradiquemos e nos edifiquemos, estejamos conectados com esse Cristo que morreu por nós. Terceira e a última, que eu queria partilhar aqui como minha aplicação, é que em paralelo com a outra genealogia, nós podemos ver aqui que Deus preserva a sua linhagem. Há momentos em que o povo de Deus parece fustigado pelos ímpios, programas de governos corruptos parecem avançar, a agenda do governo contra a família parece avançar e nós nos preocupamos. Será que o Senhor não está vendo isso? Ele está vendo e Ele protege a sua linhagem. Deus não nos abandonou. Assim como esse Deus tem vindo a conduzir toda essa história, Ele nos guarda. Finalmente, embora Adão tenha vivido 930 anos, ele não conseguiu resolver o pecado que entrou na humanidade por meio dele. Mas alguém que em apenas 33 anos resolveu o nosso problema. Adão não deu a vida pela mulher, até a culpou, mas alguém que se doou pela igreja. E encontrou a igreja vertida, encontrou os homens metidos em pecados, encontrou a noiva acabada, mas ele trouxe a noiva, lavou-a e a cada dia tem purificado ela para apresentar uma noiva mais santa. Que Deus abençoe você em nome de Cristo Jesus. Oremos. Meus irmãos, que Deus venha falar aos nossos corações a cada momento. Pai, trate com os nossos corações e continue a nos ensinar que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor nos guarda em meio a tudo. Que o Senhor traga-nos a cada dia perto de Ti e nos ensine a andar contigo em nome de Cristo Jesus. Amém.